Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. O Código Penal é o único instrumento para distinguir o bem do mal? Além do lícito e do ilícito, não existem outros adjetivos? O correto e o incorreto, a probidade e a improbidade não contam? Para debater a cobertura da imprensa nestes casos em que a legalidade e a ética se confrontam, convidamos o cientista político Renato Lessa, o representante da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Francisco Whittaker, e o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Você pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Mas antes, vamos ver o que foi notícia na mídia nesta semana. Rebuliço ético na grande imprensa americana. José Antônio Vargas, competente repórter do Washington Post, engajado na cruzada para alterar a política imigratória dos Estados Unidos, confessou numa dramática matéria que forjou a sua nacionalidade americana. Na verdade, ele é filipino. O Post decidiu não publicar a matéria porque jornalista não pode mentir. O concorrente, New York Times, publicou-a com o inesperado desfecho. Quem errou? Todos erraram, inclusive os jornais brasileiros, com exceção do Globo, que omitiram tão importante debate sobre a credibilidade dos jornalistas. Hackers com base no exterior atacaram diversos sites oficiais, aparentemente como protesto contra o governo brasileiro. Por mais justificado que seja este protesto, é imperioso lembrar que os fins nunca podem justificar os meios. Pirataria e vandalismo só podem produzir mais injustiça e mais violência. Nas charges desta semana, reflexos da declaração de Romário de que só Jesus salva a Copa no Brasil. Os cartunistas também temem pelo futuro do Mundial, mas não esquecem de gozar o sigilo das licitações das obras. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa nos mostra que aqui no Brasil a tentativa de calar a imprensa na base da paulada já vem de longe. Idealistas, aventureiros, radicais, oportunistas, para qualquer um desses qualificativos se encontram jornalistas que fizeram a imprensa da independência. Nesta última categoria, jornalismo de oportunidade ou jornalista oportunista, certamente se pode incluir Luiz Augusto Maí, o redator da Malagueta. Luiz Augusto Maí veio seguidas vezes aqui ao Paço de São Cristóvão beijar a mão do rei Dom João VI e depois de seu filho na Sala do Trono. Foi, aliás, o receio de perder o seu emprego na Secretaria de Marinha que o motivou a lançar, no final de 1821, a Malagueta. Luiz Augusto Maí foi vítima de 2 atentados por conta do que publicava na Malagueta. O primeiro aconteceu em junho de 1823 e o jornalista foi atacado na sua casa, na estrada de São Cristóvão, número 75. Perpetraram em minha pessoa o massacre que constou de grande primeiro golpe de espada, de mais 5 golpes ou cutiladas na cabeça, que me deram enquanto as luzes não se apagaram, além de 10 ou 12 contusões violentas no pescoço e no corpo. Esse atentado teve grande repercussão na imprensa e ajudou a precipitar a queda do gabinete Andrade. O redator da Malagueta nunca pegou na pena que não fosse para censurar e falar mal de tudo. Era, pois, muito natural que um tal escritor provocasse a cólera de imensos indivíduos menos fleumáticos do que eu. O segundo atentado contra Luiz Augusto Maí aconteceu em 1829, quando o jornalista passeava pelas ruas do Rio com o deputado Cunha Matos. O motivo desse atentado teria sido o artigo malicioso publicado na Malagueta sobre a imperatriz Amélia Eugênia, que tinha acabado de casar-se com Dom Pedro I.
Luiz Augusto Maí costumava escrever seus artigos com grandes reverências ao imperador, no entanto, cheio de insinuações maliciosas sobre a sua juventude e a sua inexperiência. Tanto no atentado de 1823 quanto no atentado de 1829, a sombra do imperador pairava. Na crônica de Maurício Menezes, o erro de um repórter que deixaria até Papai Noel envergonhado. De olho na gafe. Estava no Espírito Santo um milionário árabe que investiria algumas centenas de milhões de dólares num projeto petrolífero. E aí o que aconteceu? Mandaram para as redações um convite para que enviassem repórteres para a entrevista coletiva que ele daria. E na chamada dava-se preferência a repórteres que soubessem falar inglês. Pois muito bem, o jornal A Gazeta não tinha um repórter que falasse inglês na hora, mas tinha uma moça do Caderno de Cultura que já tinha inclusive morado em Londres, falava inglês fluentemente e ela foi enviada para a entrevista. Ela volta para o jornal e faz um texto belíssimo falando o seguinte, que o Espírito Santo teria um dos mais belos natais da sua história, porque o sheik árabe investiria mais de 200 milhões de dólares na compra de árvores de Natal. Olha que beleza seria aquele Natal no Espírito Santo. Só que o editor do jornal ficou meio desconfiado e resolveu ligar para a Petrobras para confirmar aquilo. Na verdade, o investimento de mais de 200 milhões de dólares seria na compra de árvores de Natal, que é o nome daquele tubo que vai no fundo do mar buscar petróleo. Tinha nada a ver com a festa de Jesus Cristo, viu? Olha, e o jornal escapou de uma bela mancada, viu? O Código Penal é o único instrumento para distinguir o bem do mal? Além do lícito e do ilícito, não existem outros adjetivos? O correto e o incorreto, a probidade e a improbidade não contam? Dos 10 mandamentos de Moisés, considerados como fundamento da civilização ocidental, apenas 3 configuram crimes previstos no Código Penal: o assassinato, o furto e o falso testemunho. Os demais mandamentos estão na esfera moral, social e espiritual, o que não significa uma diminuição de sua importância ou gravidade. O segundo caso, Antônio Palotti, foi encerrado quando o Procurador-Geral da República não considerou ilícito o seu fulminante enriquecimento. Até mesmo a Folha de São Paulo, o jornal que denunciou, deu-se por satisfeita com a opinião do procurador, sem esperar pelo devido processo legal. As revelações sobre favorecimentos do governador Sérgio Cabral Filho a amigos diletos para obter grandes contratos de construção também caíram na vala comum da incorreção, sem que ninguém questione a proximidade entre o que é inadequado e o que é indevido, entre o que é indevido e o que é indecoroso. Numa sociedade onde o código de ética é irrelevante, diluem-se as regras de convivência e se consagra um vale-tudo que será difícil de reparar. E quando a imprensa faz corpo mole e desobriga-se de reagir às infrações éticas das autoridades, certamente vai desobrigar-se também de respeitar a sua própria ética. Estamos mal. Casos de enriquecimento ilícito, de favorecimento ou atos de improbidade administrativa não saem das páginas dos jornais, apesar da vigilância da mídia. São questões que muitas vezes escapam das amarras da lei, mas são vistas como imorais, inadequadas para um político ou um funcionário público. As nossas constituições, as nossas leis sempre foram muito boas, muito avançadas, inclusive. Mas, de outro lado, não havendo condições de implementação dessas leis, elas acabam caindo no vazio. E, além disso, elas às vezes são tão sofisticadas que a nossa legislação criminal, ela acaba virando um queijo suíço, porque tem buracos para todo lado. Nem sempre tudo que é imoral é ilícito. Depende da opção política que fez o legislador, de prever aquele ato como um ato ilegal. O ideal seria que uma legislação ela previsse todos os atos que são imorais como ilícitos. E isso é uma das causas desta impunidade, porque a possibilidade de recurso, de adiamento de todo tipo que existe na legislação, de buracos por aí, fazem com que realmente haja impunidade.
Em 1992, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Improbidade Administrativa, que está até hoje em vigor. Apesar disto, são raros os condenados pela Lei do Colarinho Branco. O Rio é o estado que amarga o 19º lugar no ranking do país. Quer dizer, no momento em que o país desconfiava e, mais do que desconfiava, tinha até certeza de que na administração pública prevaricava-se sem absolutamente nenhuma consequência, era importante uma sinalização de que o governo estava disposto a combater todas as formas de ilícitos administrativos que se apresentassem. Com isso, quem praticou este ato fica impune. E o que se tem visto é que a impunidade é um estímulo para a prática de mais improbidade. Prevaleceu a ideia de que era preciso dar à lei a oportunidade de ensinar a todos nós, ao povo todo, que a improbidade administrativa deve ser combatida e existe agora um instrumento para combatê-la. Nós temos a legislação prevendo, definindo o crime de improbidade, existe a previsão de punição, entretanto, existe uma prática que facilita a não aplicação da lei. E essa prática envolve, de um lado, os costumes políticos. É comum um partido levantar uma questão, fazer acusações, e depois se verifica que, na verdade, ele está fazendo um jogo político, ou ele recebe uma compensação e não fala mais nisso, ou então, com isso, ele quer esconder a improbidade dos seus próprios membros. Não se pode exigir do Poder Judiciário que ele condene sempre, porque nem sempre a condenação é legalmente possível. De outra parte, não se pode pedir tampouco que, em nome da celeridade, se atropelem os direitos de defesa. Só quem passou por esse vexame, esse terrível vexame de ser acusado, é que sabe o que é ser atropelado nos direitos de defesa. Na falta do enquadramento da lei, a imprensa cumpre o papel de denunciar e de mostrar que nem sempre o legal está dentro da ética, como no caso do governador Sérgio Cabral e as relações dele com empresários que têm contratos bilionários com o estado do Rio. Essa compreensão de que o ato foi imoral, mas não está previsto como ilegal e ilícito, essa compreensão vem através da imprensa. É a imprensa que divulga, é a imprensa que investiga e descortina tudo e acaba mostrando para a sociedade que aquela situação é absurda, que aquela situação ela não é aceita. Quando eu denuncio alguma coisa, uma prática ilegal, um fato, eu digo à pessoa, eu digo o fato, eu vou procurar a fundamentação, a comprovação daquilo que eu estou afirmando. E a imprensa deveria fazer a mesma coisa. Fazer a denúncia é um serviço que a imprensa pode, deve prestar ao povo, fazer a denúncia da improbidade, mas fazer com ética e com responsabilidade. Não denúncias anônimas, não por insinuação, não refugiando-se no condicional. Seria corrupto, teria feito isto como uma forma de não assumir responsabilidade. O Observatório da Imprensa tem hoje 3 convidados. Aqui no Rio, o cientista político Renato Lessen, em São Paulo, o membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, Francisco Whittaker, e o jurista Miguel Reale Júnior. Eu vou começar com o ex-ministro Miguel Reale. Sobre um episódio muito carioca, é um fenômeno muito carioca, do malandro carioca, né? Que ele sabe de cor todo o Código Penal, ele sabe onde ele pode ser enquadrado, ele sabe tudo sobre o Código Penal para poder escapar. Agora, isso parece que generalizou-se no país, quer dizer, todo mundo conhece o Código Penal, tenta escapar de cometer um ilícito flagrante, não é? Mas
os atropelos dos outros códigos, do código de ética, do código moral, do código de probidade administrativa, tudo isso é atropelado de uma forma descarada. Como é que o senhor consegue ver, ministro Miguel Reale Júnior, como é que se pode começar a respeitar também os outros códigos, já que o Código Penal está aí e pronto para ser acionado? Diniz, muito boa noite, é um prazer estar no seu programa e gerando muitas dúvidas quanto à eficácia das nossas leis. Nós temos leis suficientes para enfrentar o problema da corrupção e da obtenção de vantagens indevidas. Na verdade, a lei de improbidade administrativa, curiosamente, ela veio a ser editada 2 meses antes do início do processo de impeachment do Collor. Collor é o presidente signatário desta lei da improbidade administrativa, que cabe fundamentalmente ao Ministério Público a propositura de ações de improbidade administrativa que cobrem grande parte daquilo que visivelmente se constitui como incorreção, como falta de espírito público, de obtenção de vantagens, de causação de prejuízos ao erário público. Veja, por exemplo, este fato recentemente noticiado do governador do Rio de Janeiro, que é levado de avião particular de um empresário que tem contratações com o seu estado à Bahia. Isto está previsto como infração administrativa, da improbidade administrativa, que pode levar à perda dos direitos políticos, a penas elevadas de multa. Ou seja, existe uma legislação, o é necessário que seja efetivada. E há uma vantagem, de certa forma, na lei de improbidade administrativa, que é a possibilidade da sua propositura, independentemente de foro especial. Ou seja, a lei de improbidade administrativa é um instrumento que deveria ser mais utilizado por aquele que é o competente para a propositura dessas ações, que é o Ministério Público, instaurando inquéritos civis e depois a propositura propriamente dita das ações de improbidade. É lógico que vai se enfrentar aí a morosidade do judiciário. O judiciário brasileiro sofre de uma hipertrofia, uma grandiosidade gigantesca que faz com que a aplicação da lei venha tardiamente. Em São Paulo, para lhe dar um dado, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem hoje em tramitação 550 mil processos que estão lá distribuídos, estão lá entregues, ainda muitos deles ainda não distribuídos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Portanto, a aplicação da lei vai passar obrigatoriamente pela capacidade de agilidade. Não quero que se faça uma celeridade a toda força, porque nada pior que a injustiça célere. É necessário que exista, sem dúvida nenhuma, as garantias de defesa. Mas os tribunais deviam estar preparados para ter sessões específicas para julgar esses processos de infração administrativa. Por exemplo, fora da improbidade administrativa, tem a lei de responsabilidade dos prefeitos municipais. No estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem câmaras especializadas para julgar os prefeitos, porque a competência para o julgamento na lei de responsabilidade dos prefeitos é do Tribunal de Justiça. Eles têm câmaras especiais para o julgamento de prefeitos. Isso tem agilizado e tem levado a várias condenações. É necessário que os tribunais deem uma preferência, já que a competência é deles para julgar prefeitos, já que a competência é do Supremo Tribunal Federal para julgar ministros, julgar deputados, é necessário que se dê uma preferência, porque o efeito pedagógico de uma condenação com relação a quem violou a correção, a moralidade e se locupletou do dinheiro público no exercício de um cargo é extremamente importante. Eu creio que Dallaire tem toda a razão, a impunidade gera obrigatoriamente mais improbidade. Quer dizer, é necessário que exista punição, porque o efeito de exemplariedade e de intimidação da existência de uma condenação é fundamental para ir se mudando a mentalidade do
admissão que existe na sociedade brasileira de que o que vale é levar vantagem, porque, na verdade, a lei existe apenas para inglês ver. Professor Renato Lessa, eu queria tentar aprofundar essa questão de que aqui no Brasil criou-se esse culto ao Código Penal. Então, assim, não é crime, então vamos em frente. Não é? E no caso Pallotti, isso ficou muito claro. Não houve ilícito, arquive-se. Mas houve uma série de outras infrações, não é? Inclusive enquanto deputado, quer dizer, conflito de interesse, uma série de coisas. Então, esse descaso, quando desce do âmbito, da esfera do Código Penal e vai para outros códigos de ética, deontologia profissional, tudo isso já não conta, isso já é tripudiado e vamos em frente, né? Como é que a gente pode reverter um pouco, dar importância aos outros códigos? Códigos de conduta, de decoro, né? Não, esse ponto é extremamente importante, porque a dimensão legal, claro que ela é uma referência fundamental para a política. Evidente. Quer dizer, necessária, imperativa, acho que a importância é evidente disso. Mas não é a única referência, né? Quer dizer, a atividade política envolve a gestão da vida social, envolve valores, envolve expectativas dos cidadãos, envolve um conjunto complexo, né, de ações, né, que não tem que estar apenas pautada pela letra daquilo que os códigos estabeleceram formalmente. Há dimensões que são informais, que têm a ver com os valores, têm a ver com códigos de decência, códigos de probidade informais, tem a ver com a dimensão da moralidade, né? A moralidade e a legalidade têm relações que são complexas. A moralidade nunca se confunde com a legalidade, né? Quer dizer, é impossível imaginar um código legal que incorpore completamente a dimensão da moralidade, até porque a moralidade é variada. Relativa. É relativa, quer dizer, grupos sociais têm valores morais distintos, mas esse é um horizonte imperativo para a atividade política. Quer dizer, tem que estar pautada, quer dizer, no conjunto de valores presentes na vida social. Quando a moralidade ela é desconsiderada porque é informal, porque é imaterial, porque é subjetiva, né, e nós nos escoramos apenas naquilo que é legal, o que acontece? Criamos uma zona de indeterminação, né, que diz respeito à ação governamental, à ação política, que cria cenários de oportunidade de extrema permissividade, né, ainda que a legalidade não seja ferida. E, em muitos casos, a legalidade é ferida, ela vai junto. O exemplo que foi dado recentemente a respeito da questão do governador mostra que, além de certos limites morais, quer dizer, houve algum arranhão na dimensão da legalidade. Mas eu acho que a questão importante, Inês, é entender um pouco o ambiente, né, em que essa lassidão com relação a limites, né, na verdade, se estabelece. Um ambiente propício a isso. Quer dizer, acho que há um ambiente político generalizado, né, que pautado na ideia de que a governabilidade do país, para usar um jargão que eu pessoalmente não gosto, depende de acordos, né, com forças sociais díspares, ideologicamente incompatíveis, mas que devem estar amalgamadas, devem estar juntas para que os governos tenham maioria, né? E, evidentemente, como esse amálgama não se dá em função de afinidades programáticas, certo? Ele só pode se dar em função de outras, né, de práticas, né, que, no mínimo, quer dizer, são heterodoxas do ponto de vista do que a gente imaginaria uma gestão republicana da vida pública. Eu acho que isso tem efeitos de contaminação. Quer dizer, isso é generalizado na configuração geral do sistema político brasileiro, quer dizer, a prática de coalizões que são ideologicamente estranhas, né, e que se cimentam a partir da captura de parte do Estado por parte de forças sociais. Quer dizer, eu dou apoio em função da minha capacidade, quer dizer, do meu acesso a pontos importantes. Acho que isso produz um efeito de lassidão e de insensibilidade moral e ética com relação a outras coisas. Quer dizer, porque se fazem do alto, por que eu não posso fazer? Quer dizer, eu acho que há um efeito epidêmico, né, claro, que pervade o corpo político. Contagioso. O corpo social. Né? Francisco Whittaker, e o papel da imprensa, né? Vários dos entrevistados na pequena reportagem que usamos no início do programa, inclusive o professor Dallari, mencionaram claramente o papel da imprensa. Quer dizer, cabe à imprensa de chamar a atenção. Bom, não é crime, mas é uma atitude indecorosa ou inadequada, imprópria, não é? Quer dizer, a imprensa tem um papel muito importante nessa, muito sensível, de não deixar
que aquilo que não é crime seja abandonado e pronto. Como é que o senhor vê essa questão? Na verdade, a imprensa quase seria o elo entre esse mundo dos que estão lá em cima e a sociedade em geral. E o grande drama nosso nesse problema de probidade, de corrupção, é que a sociedade em que vivemos é uma sociedade voltada, toda ela, para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro porque, inclusive, sem dinheiro não se pode nem morrer. Quer dizer, é essencial, é um instrumento fundamental. Mas ganhar dinheiro cada vez mais gananciosamente, cada vez mais rico, que é digamos, o objetivo de vida no final, e que quem vai para o governo, muitos vão numa perspectiva de serviço, numa perspectiva de prestar serviço para os seus cidadãos, representar os seus cidadãos, mas uma grande parte vai porque ali está o tesouro público. Dali se pode tirar grandes quantidades de dinheiro. Então, no fundo, isso acontece e nós, a sociedade, digamos, ficamos observando, meio estarrecidos às vezes de ver como se tem, digamos, o que a gente fala de cara de pau, de afirmar coisas com toda tranquilidade, quando a gente sabe, nós, cidadãos, sabe que não é por aí. Agora, é o problema da cultura de corrupção no Brasil todo, que precisaria ser atacado. E a imprensa deveria chamar atenção para isso. Por quê? Se a sociedade assume que ela não acha que a corrupção seja válida, que esses caminhos sejam os bons caminhos e que as pessoas que são guinadas para posições de poder não têm o direito de se aproveitar dessa posição, a sociedade vai começar a se indignar. E se ela começa a se indignar, aí todos esses instrumentos vão começar a funcionar. Porque, na verdade, a gente sempre diz que há leis que pegam e leis que não pegam. Quando é que as leis pegam? É quando, na verdade, elas foram assumidas pela sociedade e são exigidos o seu cumprimento pela sociedade. Enquanto nós ficarmos só ao nível daqueles que estão lá, cima, se locupletando, coisa que valha, e aqueles que estão julgando, aqueles que estão acusando, ou seja, naquele mundão de lá, que não é o nosso mundo dos cidadãos, nós somos simples espectadores. Nós temos que passar a ser atores. É o papel que está no mundo inteiro, está aparecendo. Aliás, os últimos acontecimentos no Norte da África, foram muito por causa de problemas econômicos, de emprego, etc., mas tinha o problema da corrupção também muito forte lá. E o que aconteceu? Aconteceu que o pessoal se levantou e disse, não é por aí, não podemos acertar essas coisas. Então eu acho que aí, nesse problema da imprensa, a imprensa tem um papel muito grande a cumprir nessa conscientização da sociedade que temos que passar por uma cultura de probidade, uma cultura de respeito ao que é do outro, de respeito ao que é o público, de respeito à sua função de, digamos, governante. Esse que é a minha maneira de ver. Vamos fazer uma rápida pausa, mas voltamos já.